Seja muito bem-vindo ao Pod Púlpito, o podcast de análise e debate bíblico da Igreja Batista das Nações. Aqui, estudamos as Escrituras com profundidade, buscando compreender a vontade de Deus, para a transformação da nossa mente e de nosso coração segundo a imagem de Cristo Jesus. A cada episódio, mergulhamos na palavra, refletindo sobre fé, doutrina e vida cristã, sempre sob a direção do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Episódio de hoje: Por que é preciso invocar o Senhor? Vamos agora com a análise. A paz do Senhor, meus irmãos. Está começando mais um Pod Púlpito, o podcast de análise e reflexão bíblica da Igreja Batista das Nações de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais. Eu sou o pastor Zacarias Elias e juntos vamos mergulhar nas Escrituras para compreender o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Eu sou a missionária Priscila Dassa e é uma alegria compartilhar e meditar juntos com os irmãos. É um tempo precioso na presença de Deus. E hoje será especial. Usaremos como fonte as meditações e estudos do pastor Anderson Fazion. Pod Púlpito, porque o púlpito agora é aqui, onde a palavra ganha voz e o Espírito fala com poder. Pensando nesse nosso mergulho teológico de hoje, me vem à mente uma imagem muito clara, quase como um filme. Sim. Qual seria a imagem? Imagina a humanidade tentando construir, tipo, um paraíso na Terra, mas usando só as próprias mãos. Nossa clássica ilusão da autossuficiência, né? Exatamente. O ser humano vai lá, inventa tecnologia avançada, constrói cidades imensas, levanta muralhas altas para se proteger de tudo. Sim, e cria toda uma cultura, a música, a arte, tudo para se distrair. Isso. Aí tudo parece sob controle, uma verdadeira fortaleza inabalável. Mas, de repente, vem a primeira tempestade real da vida, uma crise daquelas. E fica evidente que os alicerces eram de papel. É bem isso. É impressionante como tudo desmorona rápido. E é justamente nesse ponto que o estudo do pastor Anderson Fazion entra com a pergunta central de hoje. Que é por que é preciso invocar o Senhor, certo? Exato. E o que a gente descobre ao longo da Bíblia é fascinante, sabe? Porque a maior força da humanidade não começa quando a gente demonstra poder. Não mesmo. Ela começa no exato milissegundo em que admitimos a nossa absoluta, inegável e profunda fraqueza. Isso é uma virada de perspectiva incrível para nós. Porque a gente costuma pensar em Deus como um ser distante, oculto no universo, só exigindo obediência. Mas as Escrituras mostram um Deus que constrói intencionalmente uma ponte de relacionamento conosco. E para entender como essa ponte funciona, a gente precisa voltar lá na origem. Sim, nos primeiros capítulos da história humana. Por favor, pastor, nos guie na leitura desse texto inaugural para a gente visualizar esse cenário. Com certeza. Eu vou ler integralmente o livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. A palavra sagrada diz assim: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. É muito forte notar que, se a gente observar o capítulo 4 de Gênesis como um todo, existe um contraste assustador ali entre duas linhagens. Duas posturas completamente diferentes. Isso. De um lado tem a linhagem de Caim, e olhando assim rapidamente, alguém poderia dizer, nossa, mas a família de Caim era fantástica. Parecia um sucesso absoluto, né? Eles foram os construtores de cidades. Pois é, pioneiros da metalurgia e inventores de instrumentos musicais. Um progresso inegável. Mas, qual era a raiz disso? A raiz era o distanciamento de Deus. Exato, eles construíam muros justamente para esconder o vazio. Era o pecado disfarçado de sucesso. A ilusão de que o homem pode consertar a própria maldição usando só o intelecto, sabe? Sim, uma arrogância terrível. Essa passagem é riquíssima e o tema central do estudo do pastor Anderson Fazion, que vamos desdobrar aqui hoje, é justamente uma pergunta crucial. Por que é preciso invocar o Senhor? Exato. E para entender isso, a gente precisa olhar para o cenário, né? O cenário de Gênesis 4. É um mundo marcado pela queda. Completamente.
O mundo que já conhecia o peso do pecado e a violência. Isso, a violência extrema que culminou no primeiro homicídio. Então, essa expressão final, daí se começou a invocar o nome do Senhor, não é apenas, sabe, o registro de um primeiro culto público. Com certeza não. Vai muito além de uma liturgia. Vai. É o despertar da consciência humana. É o homem percebendo a transcendência divina e a sua própria pequenez. É lindo ver isso, porque o estudo nos mostra que ali havia um contraste imenso entre duas linhagens. Sim, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. E a linhagem de Caim era inteiramente focada na autossuficiência. Eles estavam construindo cidades, desenvolvendo agricultura, criando ferramentas. Eles estavam focados no progresso humano, mas totalmente distanciados de Deus. Eles queriam resolver tudo com as próprias mãos. Exato, uma dependência exclusiva de si mesmos. E aí eu preciso trazer uma reflexão aqui usando uma imagem. Pense na linhagem de Sete como um farol. Um farol. Isso, um farol erguido no meio de um mar de escuridão e autossuficiência. Enquanto o mundo de Caim afundava no orgulho, a linhagem de Sete brilhava pela dependência. Nossa, que imagem forte. E isso levanta um questionamento muito profundo para os nossos dias. Será que hoje, quando deixamos de orar, não estamos agindo com a mesma autossuficiência da linhagem de Caim? Misericórdia. É uma verdade que dói, né? Porque muitas vezes a nossa rotina nos engana. A gente acha que pode dar conta de tudo sozinho. Exatamente. A gente acha que não precisa clamar. Porque com o nascimento de Enos, a Bíblia registra pela primeira vez esse remanescente de fé. É a primeira vez que aparece a expressão "se começou a invocar". E aqui a gente precisa fazer um parênteses teológico importante. Porque a palavra invocar no nosso idioma soa muito polida, né? Sim, só como uma prece formal antes de dormir. Mas no original hebraico, a palavra é kará, e olha, não tem nada de sussurro educado nisso. A mecânica dessa palavra é infinitamente mais intensa. Kará carrega a ideia de um grito. Um clamor visceral, né? Exatamente. É clamar em alta voz, chamar alguém com urgência porque as suas próprias forças se esgotaram por completo. E isso me leva a um dos detalhes mais bonitos desse estudo. Por que esse clamor visceral, esse kará, só acontece na geração de Enos? O segredo está no próprio nome dele, não é? Sim. Na língua original, Enos significa homem mortal ou homem frágil. Ou seja, o verdadeiro culto não começa quando o homem se sente forte. Ele começa quando o homem olha para si mesmo e diz: eu sou pó, eu sou frágil e eu não dou conta. É a consciência da nossa própria finitude que funciona como um gatilho para a adoração. Invocar não é uma repetição verbal vazia. É um ato de reconhecimento da nossa fraqueza. A fragilidade humana declarada no próprio nome da criança. É um momento em que a humanidade admite a sua finitude, reconhecendo que somos poeira. E é essa consciência de sermos homens mortais, frágeis como Enos, que nos impulsiona a buscar o socorro no Deus eterno. Sem essa consciência de fragilidade, ninguém clama. E essa prática, ela não parou ali em Enos, ela avançou. Atravessou as gerações, né? Sim. Se a gente olhar para os patriarcas no Antigo Testamento, a invocação é uma marca contínua. Veja o caso de Abraão. Eu vou ler Gênesis capítulo 12, versículo 8. Vamos lá. A palavra diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão armou tendas e edificou altares. E ele não foi o único. Não. Essa era a prática de quem tinha fé. Vimos Isaac fazendo exatamente a mesma coisa em Gênesis capítulo 26, versículo 25. Onde ele também edifica um altar e invoca o Senhor. E Jacó, mais tarde, em Gênesis capítulo 35, versículo 7, também edifica um altar ao Deus que lhe apareceu. Invocar era o estilo de vida da família da fé. Era a identidade deles. É impressionante o contraste visual aí. A tenda de Abraão representava a fragilidade dele, armada e desarmada toda hora. Mas o altar era de pedra, era sólido. A mensagem é: minha vida é instável, mas o Deus que eu invoco é imutável. Virou uma prática geracional, com certeza. Mas a Bíblia não para por aí.
O pastor Anderson aponta uma evolução na geografia do culto quando a gente chega no livro dos Salmos. Exatamente o que eu ia comentar. Porque, olhando para os salmistas, eles não estão num campo calmo construindo altares de pedra. Não. A coisa muda de figura completamente. O altar se torna o próprio coração humano em meio ao caos. O invocar deixa de ser só uma cerimônia e passa a ser uma arma de sobrevivência na trincheira da vida. Escuta o que diz o Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que promessa linda! E o Salmo 18, versículo 6 complementa: Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe chegou aos ouvidos. Olha como o Senhor simplifica o acesso. Ele está dizendo, quando a angústia apertar, o seu grito de dor é o altar onde eu vou te encontrar. É a resposta imediata. E a gente vê isso até nas enfermidades, né? No Salmo 30, versículo 2, diz, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. E como isso liberta a gente hoje, porque as batalhas não mudaram. O luto, a depressão, a crise financeira. E o instinto humano é sempre se isolar na dor, se esconder. Mas a palavra ensina: não silencie diante da dor. Direcione o seu grito para a fonte certa, porque nenhum recurso humano substitui Deus. E toda essa trajetória atinge o ápice na profecia, não é? Chega um ponto em que Deus decide que essa salvação, através da invocação, não podia ficar só dentro de Israel. A promessa precisava romper as fronteiras. Sim, e aí o profeta Joel entrega aquela declaração chocante lá no capítulo 2, versículo 32. Traz uma promessa estrondosa. Uma promessa que alcançaria todas as nações. Ele profetizou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma expansão maravilhosa da graça. E é justamente aqui que a gente faz uma transição lógica e teológica fundamental. Do Antigo para o Novo Testamento? Isso. Da promessa de Joel para o cumprimento em Pentecostes. E eu quero ler esse texto maravilhoso de Atos capítulo 2, versículos 16 a 21. É o momento do cumprimento da promessa. Aleluia! Fique à vontade, pastor. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nossa, o cenário do Pentecostes, o Espírito derramado, a multidão atônita nas ruas de Jerusalém achando que eles estavam embriagados. E Pedro se levanta com uma ousadia tremenda para dizer: a promessa de Joel está acontecendo agora. Pedro usa o profeta Joel para mostrar que tudo mudou. Exatamente. O Espírito Santo foi derramado. E aqui nós temos um ponto crucial, sabe? Uma exegese fundamental do estudo. Qual seria esse ponto central? Esse Senhor a quem se devia invocar, aquele que não tinha rosto visível no Antigo Testamento, agora tem um rosto e tem um nome. Jesus de Nazaré, o Messias. Jesus. O Novo Testamento o revela como Kyrios, o Senhor absoluto, aquele que tem autoridade sobre a vida, sobre a morte e sobre o nosso destino. E o termo no grego que a Bíblia usa para invocar nesse momento é maravilhoso. A palavra epikaleo. Isso, que não significa apenas dar um grito distante, significa colocar um nome sobre si mesmo. Identificar-se plenamente com Cristo. É tomar o nome dele como a nossa proteção e a nossa identidade. É quase como uma adoção espiritual. E a gente vê isso na prática, de uma forma tão emocionante, na vida daquele carcereiro em Filipos. O carcereiro de Atos 16. Um momento de extremo desespero. Ele achou que estava tudo perdido e ia tirar a própria vida. E em Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, ele cai de joelhos e pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo?
E a resposta dos apóstolos foi direta e poderosa. Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E crer aqui, veja, não é algo passivo, não é só concordar com a mente. Não, de forma alguma. Crer se manifesta no ato de clamar, é o epicaléu, é clamar para que Deus assuma o controle absoluto da nossa alma. Invocar não é mais só pedir. Uma ajuda temporal, um socorro para uma dor no corpo. Vai além, é clamar pela reconciliação eterna, é clamar pela salvação da alma. E se a gente trouxer isso para a vivência da igreja hoje? A reflexão é muito profunda, porque a linhagem de Caim, cá entre nós, ainda está muito ativa. Nossa, e como tá? A sociedade continua erguendo as suas cidades de segurança, né? Pois é. É o saldo na conta bancária, é o diploma na parede, a blindagem do carro. E o crente, muitas vezes, é tentado a vestir essa mesma armadura de orgulho, achando que pode gerenciar tudo sozinho. Mas a geração de Enos ensina que o primeiro passo da vida cristã é demolir essa ilusão. Acordar todo dia e admitir: eu sou Enos. A força vem unicamente do alto. O grito de socorro, em Gênesis, como isso se transformou no alicerce de todas as gerações? Essa transição é belíssima. Porque a salvação acontece nesse clamor inicial, mas a invocação passa a ser o estilo de vida do povo de Deus. Exato. É uma dependência contínua. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, ele fundamenta a universalidade dessa invocação. Ele diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Sem distinção de pessoas. Nenhuma. Ele confirma em Romanos capítulo 10, versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Rico para com todos. E isso se torna a marca registrada da igreja. Sem dúvida. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele endereça a carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E como ele conclui esse cumprimento? Ele diz: com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja é, por definição, o povo que invoca. O povo que reconhece que não há outro caminho. Porque Atos capítulo 4, versículo 12, estabelece o princípio inegociável: não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas o nome de Jesus. E aplicando isso no nosso dia a dia, essa vida de dependência muda tudo. Muda a nossa forma de lidar com os problemas. E como muda? A Bíblia nos ensina como deve ser essa rotina. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar os pedidos a Deus. Oração, súplica e ações de graças. Tudo isso é invocação. É a busca constante por direção. Como Davi pede em Salmo 25, versículos 4 e 5, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Um clamor por guiança. E até na nossa fraqueza, como Paulo experimentou com o espinho na carne. Exato. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, ele diz que por causa daquilo, orou 3 vezes ao Senhor. Ele invocou pedindo alívio. E o Senhor respondeu que a graça dele era suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E tudo o que fazemos deve honrar a esse Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17, nos lembra que tudo o que fizermos de palavras ou de obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. É uma comunhão ininterrupta. E a garantia que nós temos é preciosa, a de que Ele nos ouve. Salmo 145, versículo 18, é claro: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E a promessa final de Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Presença eterna do Criador ao seu lado. Maravilhoso. E, caminhando para a nossa conclusão, eu preciso fazer a leitura do texto base de Romanos que costura tudo isso. Romanos capítulo 10,
dos versículos 11 ao 14. Vamos meditar nessa palavra. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Eis a grande questão. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa sequência de perguntas de Paulo é desafiadora para todos nós. É uma síntese teológica perfeita. A invocação começou lá no Éden, com o homem mortal, o Enos, e ela encontra o seu ápice agora na salvação do homem pecador. Porque todos nós nos encaixamos nisso. Exato, porque como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Através de Cristo, o que era sombra na antiguidade virou a realidade da salvação. E essa universalidade da graça, o fato de ser para todos, exige de nós uma fé verdadeira e ativa. Uma fé que prega, né? O versículo 14 nos coloca contra a parede. Como invocarão aquele em quem não creram? Sem pregação não há conhecimento. Isso. A responsabilidade da igreja é imensa. Sem conhecimento, não há fé. E sem fé, ninguém vai clamar por socorro. Ninguém vai invocar. Isso reforça o nosso chamado diário. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a proclamar, a quebrar o silêncio. Todo cristão é um arauto. Nós precisamos anunciar o que Cristo fez. É confrontador. A gente percebe o arco grandioso das Escrituras, saindo lá de Gênesis, com Enos, um homem frágil, até o ápice na pessoa invencível de Cristo. A única salvação real para o ser humano, que é falho, conforme a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Sim. E aquelas perguntas de Paulo que você acabou de ler são um verdadeiro soco no estômago da nossa omissão, pastor. Exatamente, porque como o nosso vizinho angustiado vai clamar por um Deus que ele nem conhece? Como ele vai crer se a gente nunca abre a boca para falar? O silêncio da igreja é o que mantém a escuridão do mundo. Nós não fomos chamados para ficar calados. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Por isso, o estudo de hoje traz 4 pontos práticos e negociáveis. Como a gente vive isso amanhã cedo? A primeira aplicação é sobre a salvação e santificação. Nós precisamos confiar em Cristo diariamente, lembrando do que foi dito em Romanos capítulo 3, versículo 23, e em Romanos capítulo 6, versículos 19 a 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Confiar que só Ele nos justifica e santifica. E a segunda aplicação? É a invocação pessoal nas áreas da vida. A instrução é: não deixe o seu dia passar sem clamar ao Senhor. Reconhecendo que ainda somos como Enos, totalmente frágeis diante da vida. E a terceira aplicação nos alerta contra um erro comum, certo? Com certeza. A terceira é a comunhão constante. É buscar um relacionamento contínuo e não apenas ligar para Deus em momentos de crise. Deus não é um pronto-socorro espiritual, onde a gente só vai quando se acidenta. A comunhão deve ser o nosso ar. E a quarta aplicação é a proclamação. Nós devemos ser uma voz no deserto. Identificar, no nosso convívio, no trabalho, na família, alguém que ainda tenta se virar sozinho, que não conhece a Deus. Exatamente, compartilhar a mensagem para que essa pessoa tenha a chance de ouvir, crer, invocar e, enfim, ser salva. É uma missão gloriosa. Gloriosa e urgente. Diante de uma missão tão extraordinária, convido todos os irmãos que nos acompanham a unirem seus corações ao nosso, no momento de oração pastoral agora. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Pai de infinita misericórdia, nós nos colocamos diante do Teu trono conscientes de que a nossa natureza é como a de Enos. Somos frágeis, somos como a erva do campo que logo seca, e não temos força alguma em nós mesmos.
Mas te rendemos graças, ó Deus, porque não nos deixaste na miséria do pecado, tentando construir falsas cidades de segurança. Tu nos deste um nome que está acima de todo nome, a rocha inabalável, Jesus Cristo, o nosso Kyrios e Salvador. Espírito Santo de Deus, nós te suplicamos, arranca de nós toda a armadura de orgulho e autossuficiência. Desperta nesta tua congregação e em cada pessoa que escuta esta mensagem o desejo ardente, constante e diário de colocar o nome de Jesus sobre todas as esferas da vida. Que nos momentos de alegria e nas madrugadas de lágrimas e dor, o altar dos nossos corações clame pelo teu socorro. E Pai, nos dá ousadia, tira o medo dos nossos lábios, faz de nós proclamadores fiéis, para que, através das nossas vidas, muitos outros ouçam, creiam e invoquem o teu maravilhoso nome para a vida eterna. É no nome santo de Jesus que oramos e entregamos nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Pastor, antes da gente se despedir, eu queria deixar um pensamento final, uma provocação carinhosa para os irmãos levarem ao longo dessa semana. Por favor, compartilhe. Pensem nisso. E se a pessoa que trabalha do seu lado ou até alguém da sua própria família estiver hoje vivendo trancada lá na cidade de Caim? Escondendo a dor atrás de muros altos. Exato. Talvez ela esteja aterrorizada, sentindo a própria vida desmoronar em uma depressão silenciosa, fingindo que está tudo sob controle. Ela está só esperando que você mostre a ela como ser Enos, como entregar essa fragilidade para Deus. Não percam a oportunidade de apresentar um nome que salva. Uma reflexão necessária para todos nós. Até o próximo Pod Púlpito, onde a palavra ganha voz e o Espírito fala com poder. Foi um prazer ter você conosco no Pod Púlpito, o podcast da Igreja Batista das Nações. Que a mensagem de hoje tenha fortalecido sua fé e renovado seu coração diante de Deus. No próximo Pod Púlpito, aprenderemos e cresceremos mais no conhecimento da palavra e da graça de Deus que transformam nossa mente e nosso coração para o nosso viver diário em Cristo. Até lá, permaneça firme na fé, cheio do Espírito. E lembre-se, o púlpito agora é aqui, onde a palavra ganha voz. E o Espírito fala com poder. Fique na paz. E até o próximo Pod Púlpito da Igreja Batista das Nações.